ciência antiga e medieval. Filosofia e ciência. A filosofia surgiu na Grécia em meados do século 7 e 6 a.C. e foi conhecida como o período pré-socrático, no qual eram representantes, entre outros, Tales, Heráclito e Parmênides, que romperam o pensamento místico e voltaram-se para a razão, a visão cristã do homem e sua vida social, além de procurar o princípio de todas as coisas. Ainda nesta época, a ciência e a filosofia eram uma só, sendo que os conhecimentos medicinais eram todos descobertos por pensadores da época, fato que só mudou após muito tempo. Platão. A concepção científica de Platão baseava-se nas suas teorias e ideias, entre a razão e o sentido. A razão tem dificuldade em atingir o verdadeiro conhecimento por causa da deformação que os sentidos inevitavelmente provocam. Cabe à razão depurar esses enganos para que o espírito possa atingir a verdadeira contemplação das ideias. Exemplo, o conhecimento da simples opinião, que é o conhecimento do vir a ser até a ciência, o conhecimento do ser verdadeiro. Para que esse conhecimento seja possível, é necessário o estudo da matemática. Platão sempre tentou conciliar a teoria de Heráclito e de Parmênides, atribuindo o movimento ao mundo sensível e a perfeição da esfera matemática. O Timeu. As teorias cosmológicas, físicas e fisiológicas de Platão encontra-se, sobretudo, o diálogo Timeu, que provavelmente não se destinava ao público leigo. Para os gregos antigos, a matéria é eterna, não criada, e Platão atribui a um demiurgo, princípio divino que organiza a matéria pré-existente. Esse princípio é associado à ideia do bem e, como tal, para transformar o caos em cosmo. O demiurgo contempla os modelos do mundo, das ideias para criar a alma do mundo. Platão descreve o universo como um ser vivo, esférico, uno e indivisível. No centro encontra-se a Terra imóvel, em torno da qual giram o Sol, a Lua e os planetas em movimentos circulares e uniformes. Depois de o universo ter sido organizado, surgem o dia, a noite, o tempo e as quatro espécies de seres: os deuses, os seres alados, os aquáticos e os que se movem sobre a terra, que por sua vez retornam à teoria de Empedocles. São constituídos respectivamente pelos quatro elementos: fogo, ar, água e terra. Ao tratar do microcosmo, o pequeno mundo do ser humano, Platão enfatiza sua ligação com o macrocosmo, o grande mundo do universo, e descreve a união estreita entre a natureza humana e a natureza universal do todo. Aristóteles, discípulo de Platão, foi suficientemente crítico para ir além do mestre. Recusou o mundo separado das ideias platônicas, voltando-se para a realidade concreta. Tampouco deu continuidade à valorização da matemática como um instrumento indispensável para alcançar a ciência, conforme pensavam o que o antecederam. Para ele, a matemática só nos diz sobre a quantidade, mas não explica a natureza das coisas. Para tanto, recorre à observação, habilidade que desenvolveu nos seus estudos de física, astronomia e biologia, e a um instrumento que ele próprio aperfeiçoou para garantir o rigor de sua argumentação, a lógica. A física é a teoria do lugar natural. Antes de tudo, uma explicação, o termo grego physis, que traduzimos por física, significa propriamente filosofia da natureza. Por isso não se confunde com o que hoje entendemos por essa ciência, mas tudo o que atualmente denominávamos biologia, química, geológica, ou seja, a física grega abrange todos os seres da natureza em movimentos. Segundo Aristóteles, o movimento é a transição do corpo que busca o estado de repouso no seu lugar natural.
Para tanto, utilizar a já conhecida teoria dos 4 elementos para explicar como os corpos se encontram em constante movimento retilíneo em direção ao centro da Terra, ou em sentido contrário a ele, ou seja, os corpos pesados graves, como a terra e a água, tendem para baixo, pois esse é o lugar natural. Os corpos leves, como o ar e o fogo, tendem para cima. A ciência grega é, portanto, qualitativa, não faz uso da matemática, como ocorrerá na modernidade, porque sua argumentação baseia-se na análise das propriedades dos corpos, nas suas essências. A biologia. Embora a ciência de Aristóteles tenha sido mais valorizada pelas suas contribuições no campo da física e da astronomia, é preciso fazer justiça aos seus cuidadosos estudos da zoologia. Criado em uma família de médicos, herdou o gosto pelo assunto e em suas viagens observou atentamente uma infinidade de animais. Devemos a Aristóteles, entre uma infinidade de outros estudos, a descrição da evolução embrionária do pinto, os costumes das abelhas, o acasalamento dos insetos. Do mesmo modo que todo o corpo é pesado, tende para baixo, que é seu lugar natural. Para Aristóteles, também os seres vivos tendem a atingir forma que lhes é própria e o fim a que se destinam. Como se vê, para Aristóteles o fim explica o meio. Como o fim de um corpo é o seu lugar natural, ele tende para o alto se for um corpo leve. A finalidade de nutrir a planta leva as raízes a entrarem na terra. Como o pato tem por finalidade nadar, tem pés com membranas. Essa teoria marca fortemente a ciência grega como sendo teológica, concepção que foi superada com o advento da ciência moderna, sobretudo com Charles Darwin. Astronomia, o cosmo hierarquizado. Povos como os babilônios já manifestavam esses interesses 2 ou 3 mil anos antes de Cristo. São os gregos que pela primeira vez explicam racionalmente o movimento dos astros e procuram entender a natureza do cosmos. Enquanto na física prevalece a noção de movimento como imperfeição. O mesmo não ocorre com os corpos celestes, que são perfeitos. Além disso, os gregos privilegiavam o círculo como perfeita diferença do movimento retilíneo dos corpos terrestres. O movimento circular não tem início nem fim. De onde vem o movimento inicial? Só pode ser de Deus. O módulo geocêntrico e a hierarquização do cosmos na astronomia da antiguidade e da Idade Média prevaleceu o modelo geocêntrico da Terra imóvel, no centro do universo. Essa tradição começou com Eudoxo, século IV a.C., um dos discípulos de Platão. Foi confirmada por Aristóteles e mais tarde por Cláudio Ptolomeu, século II. Além do geocentrismo, outra característica importante da cosmologia aristotélica é a hierarquização do cosmos. O céu tem uma natureza superior à da Terra. Sob essa perspectiva, o universo está dividido em mundo supralunar, constituído pelos céus, que incluem na ordem a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno e finalmente a esfera das estrelas fixas. Mundo sublunar corresponde à região da Terra que, embora imóvel, é o local dos corpos em constante mudança, portanto perecíveis, corruptíveis, sujeitos à mudança, imperfeitos como retilíneo, para baixo e para cima. Os elementos constitutivos são os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Consideração sobre Aristóteles. Conforme vimos na cosmologia aristotélica, os gregos associavam a perfeição ao equilíbrio e ao repouso. A discriminação do cosmos é a de um mundo estático. Mesmo quando as mudanças são reconhecidas, a ciência aspira ao ideal de imobilidade, ao procurar por trás da aparência das coisas as essências imutáveis, em função da substância das essências que em determinada condição cada corpo se comporta de uma maneira e não de outra.
Por isso, a física aristotélica é qualitativo porque construída sobre os principais que definem as coisas, a partir dos quais são deduzidos as consequências. Trata-se da valorização do método dedutivo, cujo modelo de rigor encontra-se na matemática. Apesar disso, os gregos não matematizaram a física, com exceção de Arquimedes. Outro aspecto importante da metafísica aristotélica é que, ao explicar o princípio de todos os movimentos, Aristóteles faz a física desbocar numa teologia de causa. Chegou-se a Deus ao primeiro motor imóvel. Trabalho elaborado por Eloane, Jéssica, Júlia, Juliana, Isabela, Neide, Karina e Joyce. Someday we'll be drinking with the seldom sinking.